Olá, alunos do sexto ano. Aqui quem fala é a professora Maria Luísa, mais conhecida como professora Malu. Sou sua professora de geografia. Geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. Na aula de hoje, vamos estudar sobre conceitos básicos de geografia. Aqui eu coloquei os objetivos que eu tenho com essa aula. Eu quero que vocês saiam da aula reconhecendo, descrevendo, comparando e relacionando. Relacionando o quê? Comparando o quê? Descrevendo o quê? Reconhecendo o quê? O conceito de paisagem. Então, vocês vão sair dessa aula entendendo as modificações que acontecem na paisagem, a atuação de diferentes grupos sociais, o uso nos lugares de vivência, em diferentes tempos e espaço. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender um pouquinho sobre o que é lugar, o que é paisagem, o que é território e o que é região. A gente já ouviu falar essas palavras, mas será que a gente sabe o que realmente significa? Para isso, a gente vai estar discutindo cada um desses itens. Então, vamos lá. Lugar. Lugar, o que é lugar? Lugar é uma porção ou parte do espaço que vivemos. Então, lugar pode ser a sala, pode ser a cozinha, pode ser o banheiro, pode ser a escola. Por quê? Cada um desses itens que eu falei são parte do espaço que vivemos. A gente vive em várias áreas, dependendo do que a gente quer. Se eu quero tomar banho, eu vou ao banheiro. Banheiro é um lugar. Ah, eu estou com vontade de praticar esportes. Aí eu vou numa academia, eu vou num lugar na rua que dá. Então, num lugar que dá. Lugar é aquela pequena parte do espaço, porque o espaço como um todo tem vários lugares. Paisagem. Paisagem é tudo o que vemos, é tudo que a nossa vista alcança. O que significa isso? Que paisagem? Pode ser uma praia maravilhosa, uma fazenda, um campo cheio de animais, mas pode ser também um lixão, né, que não é nada agradável de se ver e de se sentir, mas eu diria que é uma paisagem. Uma paisagem pode nos parecer algo que seja alegre. Por que eu estou falando isso? Por experiência em sala de aula, quando eu peço alunos, desenhem uma paisagem, a grande parte desenha uma coisa que ela gosta, uma coisa que ela se sente bem, um lugar que ela foi e achou agradável. Então ela desenha muito praia, muitas áreas de lazer, uma casa maravilhosa. Ah, essa é a minha paisagem. Mas será que paisagem é só isso? Ora, se paisagem é tudo que vemos, é tudo que nossa vista alcança, então, se eu estiver saindo na rua e me deparar com um acidente de trânsito e tirar uma foto, ali é uma paisagem, aquela foto que eu tirei. É agradável aquela paisagem? Não. É alegre? Não. Então, uma paisagem ela pode ser de qualquer forma. Então, entendam, paisagem é tudo o que a gente vê, é tudo que minha vista alcança. Então, ela pode ser feia, ela pode ser bonita para mim, ela pode ser alegre para mim, ela pode ser triste para mim, mas é uma paisagem.
Mais adiante, a gente vai ver algumas imagens e voltar nessa questão do significado de paisagem. Território. O que é um território? É um espaço definido e delimitado, quer dizer, foi criado um limite a partir das relações de poder. Então vamos ver o que é isso, a partir das relações de poder. Porque quando eles estão falando em Brasil, eles falam em território brasileiro, porque é delimitado a partir das relações de poder. O Brasil ficou independente lá em 1822 e a partir desse momento foi se definindo o território brasileiro. O Brasil tem um espaço de poder. Dentro desse espaço de poder, outros países não podem entrar a hora que quer, do jeito que quer, no nosso território. Por quê? Ele é delimitado pela relação de poder. Então, aqui dentro, o poder é do Brasil. Ora, vamos pensar num caso prático. Tem um avião vindo lá da Europa e ele vai passar, a rota dele não é passar pelo Brasil, mas por algum motivo, falta de combustível e etc e tal, ele resolve fazer uma parada técnica no Brasil. Se a rota dele não era aqui, não foi avisado anteriormente, para ele entrar no espaço territorial brasileiro que começa no espaço aéreo, ele vai ter de avisar para as autoridades aqui do Brasil, para as autoridades competentes nesse assunto. Porque se ele não avisar, ele corre o risco de ser abatido. O que é ser abatido? É ser derrubado. Por quê? Se ele não avisou, ele pode ser encarado como algo que seja inimigo da nação. Então, o território é delimitação de poder. Tá? Então, você delimita e cria relação de poder. É por isso que tem gente que fala assim, não pisa aqui, que aqui é o meu território. Porque na cabeça desta pessoa, aquele espaço que ela está, ela delimitou como limite de poder. Então ela fala, aqui é meu território. Pode ser que sim ou não, mas na cabeça dela, ela tem como espaço de poder e dominação aquele lugar que ela está. É claro que em alguns casos é mesmo, porque se você está dentro da sua casa e alguém tenta invadir, você não vai deixar, você vai falar aqui é meu território. Porque existe um limite entre o vizinho e outro, muitas vezes dividido por um muro, por uma cerca, mas é um limite de poder. Dentro daquele poder, seja você morando em casa própria ou de aluguel, à medida que você está cumprindo todos os requisitos, mesmo que for de aluguel, você está pagando tudo em dia, aquele é o seu limite de poder. Ali você tem uma relação de dominação, ok? Então, às vezes chama de território. Na geografia, a gente vai usar muito território para falar sobre nações, sobre espaços territoriais, conquista de poder, dominação e assim por diante, tá bom? Mas não fique preocupado que a gente vai voltar várias vezes nesse assunto de território e com atividades práticas a gente vai conseguir sentir na prática o que é esse território. E região? Aqui está falando que região ela foi separada através de um critério por possuir semelhanças. Então, o que acontece? Então, a gente vê um país
Vamos pensar em Brasil ainda. Você tem 5 regiões dividindo no Brasil. Então você tem o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul. Na verdade, quando foi criado essas regiões, elas foram criadas a partir de semelhanças que existiam entre esses estados, seja semelhanças sociais, seja culturais, sejam econômicas. Então, na verdade, assim, eles agrupam coisas, pessoas, em um mesmo espaço e regionaliza. Isso você pode fazer por espaços dentro de um país, mas pode também fazer para explicar algum fenômeno no mundo. Por exemplo, eu quero explicar para vocês a questão de países pobres e países ricos, que a gente sabe que infelizmente existe. A desigualdade no mundo é tamanha que a gente vai estudar muito sobre isso. Então, vamos supor que eu quero explicar para vocês, esses são os países pobres, esses são os países mais ricos. Então, eu vou pegar lá o papel, a gente vai criar um mapa e assim por diante. Então, eu vou convencionar que vocês vão pintar de amarelo os países pobres e de azul os países ricos. E aí eu dou uns grupos de países. Estaria certo se eu pintasse? Se países ricos são de amarelos, eu coloco Estados Unidos, Japão, Inglaterra no mesmo grupo, um grupo azul. Ora, esse grupo azul vai ser entre os países ricos. Agora eu pergunto para vocês, mas eles estão grudadinho? Eles estão pertinho? Não, eles não estão perto. Cada um desses que eu falei está em um continente diferente. Por exemplo, o Japão está na Ásia, os Estados Unidos na América, a Inglaterra está na Europa. Então como eles podem pertencer a uma mesma região? Porque eu estou falando de países ricos. E a semelhança deles entre si é a riqueza. Poderia também colocá-los juntos através da ciência, da tecnologia, porque eles estão no mesmo nível, então eu agrupei junto. Já nos países pobres, eu também poderia fazer da mesma forma. Então vamos pintar de amarelo a Etiópia, o Haiti. Pronto, eu pintei a Etiópia e o Haiti, mas a Etiópia fica na África e o Haiti fica na América. Eu posso pintar da mesma cor, encontrando uma semelhança? Sim, se eu estiver falando de países pobres, o Haiti é tão pobre como a Etiópia. Então, eu regionalizo, eu agrupo por semelhança regiões. E aí eu explico melhor a geografia, porque um todo fica muito difícil às vezes para entender. Então eu separo para explicar melhor, para trabalhar melhor com esses lugares. Então vamos lá. Aqui eu fiz a representação de uma escola, voltando àquela coisa que a gente estava falando de lugar. Então, aqui é uma porção do espaço geográfico, não é o espaço geográfico como um todo. É uma escola, é um lugar. Aqui também é um lugar. É uma igreja que as pessoas, de modo geral, vão para rezar, vão para orar, vão na missa, vão no culto e etc e tal. Isso daqui é um lugar dentro de todo o espaço geográfico, ok? Olha que lugar bonito, que saudade. Adoro parque de diversões. Eu adorava ir no Play Center. É coisa de
pessoas mais antigas, mais experientes, para não dizer velhas. Brincadeira à parte, esse é um lugar. Por quê? O espaço geográfico não é formado só pelo parque de diversão. Você tem o parque de diversão, você tem lá a prefeitura, você tem lá as montanhas, é tudo lugares. Esse é um lugar. Então eu coloquei para a gente representar lugar de diversão. Aqui eu peguei uma explicação clássica de lugar. Você vê um banheiro de uma escola. Ora, numa escola só tem banheiro? Não. Você tem sala de aula, você tem laboratório, você tem biblioteca, você tem sala de informática. E aqui é uma pequena parte da escola. Vamos pensar que a escola é um todo. Aqui é um lugar porque é uma pequena parte de todo esse espaço. E ele é definido como porção do espaço da escola. Olha aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre paisagem. Aqui é uma paisagem que eu mesma fotografei. Eu tive o privilégio de estar nesse espaço geográfico, nessa paisagem, em 2019, antes da pandemia, viu, gente? Na pandemia eu não saí de casa praticamente, e então é de 2019. Por que eu pus essa paisagem? É uma paisagem linda, maravilhosa, e a fotógrafa aqui foi fantástica, mas o lugar me ajudou. É Pissinguaba, em Ubatuba. Isso é uma paisagem. Aposto que todo mundo vai, oh, que linda, mas lembra do que eu falei. Paisagem não é só bonita, não é só alegre. Quando a gente olha para essa paisagem, ai, me dá uma alegria, me dá uma felicidade. Aqui é outra paisagem. Esta paisagem aqui que vocês estão vendo é muito triste, mas é necessário que a gente veja, porque a gente tem que ver para não repetir esses erros, nem aqui, nem em lugar nenhum. Aqui é um campo de refugiados. Vou até ler aqui esse trechinho que está escrito: refugiados de origem africana acampados em condições precárias. Foi esse o retrato do maravilhoso, do fantástico Sebastião Salgado, um fotógrafo brasileiro de renome internacional, que ele mostra o mundo através de fotografias. E antes que vocês pensem por que as fotografias dele é em preto e branco, ele gosta de retratar em preto e branco. Esse é da coleção Êxodos, né? Então ele fez uma coleção Êxodos que você pode pesquisar na internet que, gente, cultura nunca é demais, Sebastião Salgado é demais. Mas por que eu pus essa paisagem? Eu não havia colocado aquela paisagem da praia que eu fotografei, maravilhosa. Eu coloquei essa imagem como uma paisagem que não me traz alegria. Eu preciso ver, eu preciso saber, mas me traz tristeza, porque é pessoas, é seres humanos como nós vivendo em situação precária, sendo humilhados, sendo maltratados, sendo estuprados e assim por diante. E só que é uma paisagem, ok? Então, paisagem é tudo que a vista alcança. Então, neste momento, Sebastião Salgado, ele conseguiu transmitir a questão dos refugiados através dessa imagem que ele fez, que se tornou a imagem de uma paisagem do campo de refugiados.
Aqui eu já coloquei, resumindo tudo que a gente está falando. Então, lá em cima, você vê um quarto representando um lugar, representando quando eu quiser mostrar meu limite de poder, um território, só que lembrando que é um território meio que entre aspas, é aquela expressão que a gente ouve o nosso colega falar, o nosso irmão, esse é meu território. Mas quando eu se refiro a território na geografia, a gente fala de nações, e aí eu pus a representação do Brasil para vocês entenderem, dentro desse espaço que vocês estão vendo, do Brasil, aqui é o nosso território, aqui é o território brasileiro, ok? É o espaço limitado de uma nação e de dominação do seu povo. Lá em cima, a gente vê um lixão que poderia ser considerado, pode ser considerado como uma paisagem que não é daquelas paisagens que a gente, eu gosto de representar, eu gosto de ver, porque geralmente num lixão o cheiro é muito forte, é desagradável, né? A imagem é feia, mas ela não deixa de ser uma paisagem. Aqui no meio mostra uma regionalização entre moradias nas cidades. A gente sabe que isso daqui é um desenho como representação que a gente vai conhecer mais para frente, que se chama charge. Ela é uma realidade das grandes cidades. De um lado, você tem as favelas, as residências mais pobres, e do outro lado você tem as mansões, as casas de rico. Isso daí é uma regionalização, é uma divisão que existe nos centros urbanos. Espaço do rico, espaço do pobre. Isso daí não é ficção, isso daí existe. E a gente conhece muito bem. A gente mora muito próximo de um e de outro. Ok? Isso tem a ver com a desigualdade social que eu vou falar em toda a aula, que o Brasil é muito desigual, né? Então, essa desigualdade proporciona essa divisão, né? Que um lado do rico, o lado do pobre. Quando eu vou explicar em geografia, isso é regionalizar, é separar e agrupar as semelhanças. Gente, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Terão outras aulas e a partir de outras aulas a gente vai tirando mais dúvidas, mas por enquanto a gente pode ir participando, entrando no fórum e fazendo a nossa pergunta. Lá na plataforma Moodle. Você entra lá, procura se tem o fórum, achei o fórum, faça a sua pergunta, né? Espero que você tenha gostado da aula. Eu gostei de estar falando sobre esses assuntos com vocês e até a próxima aula. Um beijo para todos.